bem? Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online desse dia 15/11 de 2025, ok? Nós vamos para Salmos 90:14 e 1 Timóteo 1:5, que diz assim: Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Timóteo 1,5 diz: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Hoje nós vamos falar sobre algo interessante, sobre o mecanismo dos céus, o mecanismo mental que funciona nos céus, ou seja, qual é o estilo de trabalho, de movimentação e de consideração, qual é a forma hierárquica, mental, que se considera, que se trata uns aos outros, né? Se fosse ver por uma forma assim, humana que a gente considera, qual é a ética de comunicação dos céus, nos trabalhos, nos movimentos, nos efeitos, naquilo que Deus faz, entre o que Deus opera, entre os anjos, a comunicação. E a gente vê aqui que existe um estilo de vida que Deus permite e que existe, não é nem permissão, é a base fundamental da vida, da saúde de Deus, do estilo de Deus, do viver de Deus. Então diz aqui, farta-nos de madrugada, Salmos 90, com a tua benignidade, para que regozijemos e nos alegremos todos os dias. Isso nos fala de que a primeira coisa que Deus faz no céu é encher de benignidade todo o estilo, toda a área, todo o espaço, todo o ambiente, todos os movimentos. Deus enche de benignidade, ou seja, de causas e coisas com qualidades, com bondade, com a benignidade dele de uma forma tão saturada, tão cheia de benignidade que causa alegria. E causa uma alegria extrema, contínua, constante. Imagina um lugar que não tem uma lágrima de choro, um lugar que não tem choro, um lugar que não tem dor, constantemente em alegria, constantemente em alegria, constantemente um assunto que traz alegria, um assunto benigno, um assunto de qualidade, um assunto de saúde, um assunto genuíno, que traz a bondade, que traz a benignidade, uma bondade de manhã, termina uma, começa a outra, termina a outra, começa a outra, cheio de benignidade e causando muita alegria, sem nenhuma dor. E diz aqui, Deus farta de benignidade o lugar que Ele está. Durante todo o momento até a madrugada. O significado de até a madrugada significa que o dia todo que Deus prepara, Ele preenche de benignidade e ultrapassa o dia, chegando à madrugada. Ou seja, como a palavra diz em outra passagem, que a bênção do Senhor ela é sacudida, ou seja, chega na medida, sacode para que encha mais a medida abundante e transbordante. Ou seja, mais do que a medida, que não cabe mais espaço de tanta benignidade, qualidade boa e alegria de Deus. Então, esse é o estilo de Deus: criar um ambiente, criar um local, criar uma vida, criar um estilo de vida e uma eternidade de vida cheia de saúde, cheia de tanta qualidade que só há benignidade em tudo que o ser movimenta, aonde ele olha, o que ele escuta, o que ele faz, para onde ele toca, o que ele age, o que ele reage. Tudo isso é somente dentro, do oceano da benignidade. E isso automaticamente vai gerar muita alegria. É o excesso de alegria, né? Ao contrário de alguém que, por exemplo, toma alguma coisa que faz mal e aquilo acaba ressequindo os ossos. O excesso, ao contrário disso, o excesso da alegria, o excesso de vida, de benignidade, de qualidade, de saúde dentro do indivíduo vai trazendo tanta alegria, tanta alegria, tanta alegria, tanta alegria, e aquilo vai multiplicando tanto que, além de não ter espaço para outro estilo de vida, há uma vida de alto júbilo,
falando, traduzindo na palavra como regozijo e alegria em todos os nossos dias. Este é um estilo do mecanismo, não só da mentalidade de Deus que funciona nos céus, mas da realidade de vida nos céus. Tudo que tem, onde se toca, o que se faz, tem qualidade, tem saúde, tem benignidade de Deus e automaticamente gera muitíssima alegria. É um mar de multiplicações de alegria, ok? E aí entra em todos os fatores, que aqui a gente não vai detalhar muito, dos sentidos, né, da forma que Deus criou o ser humano para ter alegria no que ele vê, no que ele ouve, no que ele toca, nos seus 5 sentidos. Então, Deus já nos prepara para todos os tipos de felicidade dentro dos sentidos. Enfim, existem várias coisas também nos céus que nos fará extremamente, excessivamente muito bem. Agora, tratando de esta vida já do reino de Deus, os efeitos das essências de Deus funcionais, assim como é no céu, como Jesus orou, na terra, então começa a falar como que é o nosso primeiro passo, né, de foco para nós vivenciarmos todo esse estilo de vida e entendermos um pouco este gosto do que é a mentalidade, a ética e aquilo que é o estilo mesmo real de Deus nos céus. 1 Timóteo 1,5 diz, ora, o fim do mandamento, da orientação, da instrução, de tudo que Deus veio nos preparar, nos formar, é o amor, é a manutenção, é aquilo que é a verdadeira para Deus manutenção. Agora, qual que é a manutenção de Deus? Qual que é o amor de Deus? Será que é só você querer se dar bem, encher de afeto o próximo? Isso é o amor? Não, não é só isso, né? Porque afeto é algo que Deus colocou na natureza, mas nem sempre está debaixo das ordenanças originais de Deus, ok? Então, o amor diz um coração puro. Amor que vem, que provém de algo sendo feito dentro da análise de Deus que está em pureza. Não é um tipo de amor apenas que eu quero bem o próximo e eu quero encher ele de afeto. Não, é aquela pureza como estrutura para depois vir o amor. A pureza é a primeira base da aprovação de Deus. Não só da aprovação, mas do fortalecimento de tudo aquilo que se edifica. Então tem que ser o amor de um coração com a pureza de Deus. Se a pureza de Deus ainda não chegou naquilo que a gente faz, se a pureza de Deus ainda não chegou naquilo que a gente está exercendo, se a pureza de Deus não está presente, não adianta construir amor. Amor sem pureza é um barco furado. É um caminho que se vai e vai entrar em desastre. Mais cedo ou mais tarde tudo afunda. Porque a estrutura de tudo é primeiro a pureza de Deus. Então, o amor de um coração puro. Segundo, de uma boa consciência. Como que se vive uma pureza? Pela consciência com Deus. Se eu tenho consciência de que eu estou na origem pura, natural, sem agressão diante de Deus, não é dos homens. Não é tentando convencer os homens de que eu sou puro, perfeito. Não, é tentando e nem tentando. É certificando de que eu quero toda a pureza de Deus. Eu vou aceitar a pureza de Deus. Nos meus limites são somente a pureza de Deus. Na minha vida, só a pureza de Deus. Eu não tenho tempo para perder para olhar para nada e nem viver com nada que não tenha a pureza de Deus. Quando é o amor de um coração puro, a boa consciência, a pureza de uma boa consciência com Deus, e Deus está vendo se eu estou andando em pureza mesmo ou não, aí a fé não fingida. O que é a fé não fingida? Aquele tipo de, eu tenho paz com Deus, eu amo Deus, mas eu agrego todo tipo de disfuncionalidade física, emocional ou espiritual. Eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, acho que Deus me quer, Deus me aceita, mas eu continuo com todo tipo de destruição, de brecha destrutiva, de disfuncionalidade, de desenfreamento carnal, de sujeira, de imundícia.
e achando que tudo isso vai no barco. Isso para Deus é uma fé fingida. Porque se a palavra diz que a fé de Deus ela é completa, ela é honrada, ela é a imagem e semelhança de Deus, plena, nele, com toda a pureza dele, eu não posso achar que Deus vai realmente acreditar numa fé cheia de impurezas. Então, qual que é o estilo de vida que Deus preparou para o ser filho dele nessa terra? Viver uma vida cheia da benignidade, onde o coração está puro, vivendo um amor puro, vivendo uma consciência pura e vivendo uma fé pura, não fingida. Quando diante de Deus tudo está limpo, claro, e Ele está vendo que a nossa fé é absoluta nele, e nós não deixamos, né, a nossa obsessão pelo nosso corpo, pelos nossos impulsos, a obsessão pela nossa alma, pelos nossos sentimentos, a obsessão pelo nosso espírito, pela nossa racionalidade própria, em primeiro lugar, negando a palavra de Deus. Não, nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar. Quando a palavra de Deus está em primeiro lugar, estamos vivendo em um amor, com o coração puro nele, com a boa consciência dele, não a nossa, né? A dele sobre nós, do que ele ensina genuinamente sobre nós, e a fé não fingida dele. Não é o que nós criamos de crenças, que nós criamos de créditos, né? Que a gente, não, para mim, Deus é muito bom, é maravilhoso, Ele aceita qualquer coisa, tudo, tá tudo. Não, é aquela fé que não é fingida para com Deus. Se a palavra diz que eu preciso cuidar muito bem na essência de origem pura natural, sem agressão, de tudo que Ele me deu para manter, não é para manter de qualquer jeito, é como Ele ordenou. Se eu sou grato pela vida que Ele me deu, eu vou manter do jeito que Ele ensina a vida a manter. Então, não negando a fé, não tendo fé fingida. Fé é definição. Depois do conhecimento que se recebe por ouvir a palavra, você tem a definição dos cuidados de prática, a ação dos cuidados de prática, daquilo que Deus define, como Deus ensina que a gente mantém. Então, a fé não fingida é uma definição não fingida. Se Deus cuida dessa forma justa, pura, é com pureza e com justiça que eu devo cuidar, ok? Então, esse é o estilo, um estilo de uma construção de amor completamente puro, uma consciência profunda em Deus completamente pura e uma fé absoluta defendida completamente pura. Isso abre espaço para todo tipo de qualidade de Deus, qualidades do reino. Benignidades que vão descendo, o reino de Deus venha para a terra. As benignidades de Deus vão descendo sobre a nossa vida, sobre as áreas da nossa vida, vão sendo abundantes. Cada vez que as benignidades do Senhor vão crescendo, a qualidade vai crescendo, a saúde vai crescendo. Conforme isso vai sendo abrangente, a alegria do Senhor começa a preencher todo o estilo de vida do ser humano. E quando ela começa a preencher todo o estilo de vida do ser humano, então o que acontece? Além da alegria de Deus todo dia nos cuidando, nós somos saudáveis e a palavra diz que a alegria do Senhor ela se torna a nossa força. Nós começamos a receber força espiritual para outras coisas muito maiores que Deus nos concede, nos prepara e nos confia pela graça e a misericórdia dele, ok? Essa então foi hoje o estilo de ética, o código de ética dos céus, no reino de Deus para as nossas vidas. Um forte abraço, que o Senhor abençoe e até mais.